Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Finalmente, hein? Finalmente chegamos ao inevitável Fernando Pessoa. E a gente decidiu começar com uma coisa bem manjada, para que também poder contextualizar essa frase que todo mundo já falou, postou, disse, ouviu, leu, comprou camisetas, bonés, chaveiros com essa frase que é tudo vale a pena se a alma não é pequena. Primeira coisa que eu queria indicar é que, maravilhosamente, toda a obra do Pessoa, a édita e a inédita, está num site, é Pessoa.net, eu vou pôr o link aqui. Você pode achar lá, tem tudo, tem coisas até que não foram publicadas ainda, né? Com todos os heterônimos, com essa coisa que a gente leu é Fernando Pessoa mesmo, né? É. E é do livro Mensagem. O livro é bem obscuro, né? É bem pras obscuro, pessoas. é. Porque esse livro, ele é uma releitura Do Lusíadas, dos né? Lusíadas. Lusíadas, o que é? Uma Lusíadas. obra do Luís de Camões, uma grande epopeia do povo lusitano, né? Exatamente. Das conquistas de Portugal. Né? E eu sei o primeiro verso de cor graças à vovó. Então, os Lusíadas, que foi publicado em 1572, conta a partir da viagem do Vasco da Gama às Índias, foi quem estabeleceu a rota para as Índias, né? O Camões narra toda a história do povo português. No meio da viagem, o Vasco da Gama acaba contando a história de Portugal para um rei africano. E os Lusíadas é claramente inspirado nas grandes epopeias, que é a Odisseia, a Ilíada. A Ilíada é basicamente a Eneida, né? Ele segue, é o mesmo primeiro verso, inclusive. A Eneida que é do Virgílio, né? Essa epopeia é importantíssima, assim como Camões, inclusive para a constituição da própria língua portuguesa. Bom, então, aí o Fernando Pessoa, autor moderno, ele resolve fazer uma coisa... Moderno é o que a gente está falando do modernista, começo do século XX, né? O Pessoa faz esse livro em que ele conta a história de Portugal, através do brasão de Portugal, na primeira parte, que são todas as figuras históricas que compõem a tradição portuguesa, os reis, os heróis. Na segunda parte, que são 12 poemas, ele fala da aventura marítima portuguesa, e na última parte ele fala do destino místico de Portugal. Esse poema que a gente leu está em que parte? Na segunda, 10º poema, segunda parte. Exatamente. Depois tem até uma coisa interessante para falar sobre isso. Dos signos? Dos signos, é muito legal. Esse é um poema capricorniano. Para entender o Mensagem, é importante você saber que ele não está saindo do nada, que ele está relendo. E só que os Lusíadas é um poema épico. Para quem não sabe, um poema épico é um poema narrativo. Conta uma história. Conta uma história. Nem existe mais poema épico hoje. Porque você quer contar uma história, você escreve um romance. O Mensagem não é épico. Ele não conta uma história. Ele é uma sequência de poemas líricos. Para quem não sabe, poesia lírica é a poesia em que quem não sabe, assiste nosso vídeo, a gente tem um vídeo sobre isso. Em que um eu se expressa. Não custa, a pessoa não pode não voltar lá. Então, o que a pessoa faz é pegar, principalmente nessa primeira parte, as grandes figuras portuguesas e dar voz a elas. Dom Sebastião, o Viriato, enfim, várias figuras da história portuguesa. E nessa segunda parte, que ele vai falar dessa aventura marítima de Portugal, esse poema em especial se refere a um episódio muito específico dos Lusíadas, que se chama O Velho do Restelo, porque o poema inteiro, os Lusíadas, é uma louvação da coragem e da honra e da ousadia dos portugueses, né? E tem um episódio, que é o episódio em que os portugueses estão se preparando para partir na viagem. Então tá todo mundo na praia e começa esse episódio justamente com as mães chorando, com as noivas desesperadas porque seus maridos, filhos e tal, vão embarcar numa viagem que ninguém sabia o que ia acontecer,
com grande chance deles não voltarem. E aí o Vasco da Gama fala que embarcou todo mundo rápido para não serem contaminados por aquele clima de desespero que estava. E aí, quando eles já estão no barco, do meio da multidão que está na praia, aparece um velho, que é representante da nobreza portuguesa, que faz um super discurso contrário à navegação. Começa falando, ó glória de mandar, ó vã cobiça, em que ele começa a dizer que essa empreitada portuguesa era, na verdade, um ato de vaidade, que eles não precisavam ir tão longe para levar a palavra cristã, que é o que o Camões menciona, para levar a palavra de Cristo, não precisava ir tão longe, porque tinha os árabes ali por perto, eles não precisavam dos tesouros que estavam lá longe, etc. Então ele faz um discurso contrário, amaldiçoa a primeira pessoa que colocou velas num barco, e dizendo que isso era, que a terra ia ficar abandonada, enfim, faz um discurso contrário à navegação. A pessoa vai pegar justamente esse episódio e subverter completamente, não negando o custo humano, afetivo, emocional. Sim, que começa com isso. Exatamente. Quantas noivas choraram, quantas mães rezaram, porque, né? Para que fosse isso, nosso. Né? Essa coisa do quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. E aí vem a frase. O Che Guevara da poesia. Primeiro né? queria dizer que assim, ó, a frase é tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é quando a alma não é pequena. Você vai citar, pelo menos cita a frase certa. A poesia é escrita em português, não é tradução, não tem várias versões, tem essa versão só. Exatamente. Em que contexto entra essa frase para que as pessoas parem de usar ela para tudo, por favor? Tipo, ai, bebi pra caramba, mas afinal tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ai, meu Deus. É que nem Carpe Diem, totalmente errado. É que assim, nesse sentido, a sua alma é pequena, querido, então não valeu a pena, tá? Só pra te avisar. Além, obviamente, do contexto histórico em que ela tá, se a gente quiser passar ela pra nossa vida, é o que tá depois dela. Que é, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. O que é bojador? O bojador era o limite das terras conhecidas na época. Então, quem quer ir além... O Vasco da Gama é aquele que faz o contorno por baixo da África, não é? Exatamente, ele dobra o Cabo da Boa Esperança. Que antes chamava Cabo das Tormentas. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Ou seja, se você quiser... Que vale a pena mesmo, prepara-te para sofrer. Exatamente. Esse poema é perigoso, né? Até isso que a gente está falando. Porque o que ele está dizendo, mais ou menos, é para um grande bem é necessário um grande sacrifício. Digo que é perigoso é você achar que necessariamente todo o sacrifício vai levar a um grande bem. O medo é isso virar frase de academia. Não, sim, o medo é que você justifique conformismo, porque afinal você está sacrificando, mais lá na frente você vai ter um grande bem. Pode ser. Pode ser conformista, pode ser Pode motivacional ser de padaria. Motivacional de padaria, exatamente, do tipo, quero ficar... O grande bem vai ser eu ter um corpo chapado e bonito, então eu vou No parar pain, de no comer. gain. Exatamente, no pain, porque a frase é essa. De fato, quando ele fala quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor, ele está falando no pain, no gain. Mas ele está pondo uma condicional antes. É. Se a alma não é pequena. Exato. Então, se você reduz isso a uma pequenice de alma, não tem sentido. Não tem sentido. Exatamente. Não é qualquer sacrifício que vale a pena. Né? Não é qualquer bem que vale o sacrifício. E não é todo sacrifício que leva necessariamente ao bem. A meu ver, é um dos dois versos mais bonitos da língua portuguesa. Esses versos finais. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Eu gosto dessa leitura de que o mar é uma referência tão potente para os portugueses que a partir dele é que se constrói o céu, não o contrário. Não é que o mar é um espelho do céu, é o céu que é um espelho do mar. Eu acho isso interessante. Se você pensar no contexto da própria história portuguesa, em que, de fato, a glória portuguesa é uma glória marítima. E que tem uma coisa do espírito português, que você poderia falar mais, inclusive, porque eu não tenho, que é um outro verso do Pessoa. Todo cais é uma saudade de pedra. Que é isso, assim, Portugal tem uma estrutura... Ai, eu me sinto tão portuguesa. Todo cais é uma saudade de pedra. Eu fico pensando que a gente no Brasil não tem essa referência de ter tido um período muito foda de glória
para chegar hoje e falar, nossa, que saudade daquela época. A gente não teve nenhum período de glória, a gente só teve isso que eu tô falando. fodelância pra cima de nós. O tempo inteiro. E tem, agora, os portugueses não. Os portugueses tiveram um período muito breve, em que eles foram, de fato, senhores do universo. Do universo, né? Conhecido como nosso. Eles mudaram o mapa da Terra, sabe? E, de repente, assim, olha só. 100 anos. Tem isso. A rota do Vasco da Gama, que ele fez, é de 1498. Camões já publica o poema falando da glória portuguesa em 1572. 1580, Portugal cai sob domínio espanhol. Ou seja... Não, é foda. Entendeu? É menos de um século. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, foram muito além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram expandindo a fé, o império e as terras viciosas de Ásia e África foram devastando. Devastando.